Olá, tudo bem com você? Vamos iniciar então, a nossa aula de matemática. Nós vamos fazer a correção da página 80 e do anexo 2 de atividades de fração da nossa última aula, né? O anexo é esse aqui, ó, para vocês relembrarem, tá bom? Então vamos lá. Agora nós vamos realizar as atividades da folha de vocês, do anexo 2, tá? Então lá no anexo 2 estava assim: escreva a fração imprópria e o número misto correspondente. Então, a primeira ficou 14 sextos, né? E o número misto, 2 inteiros e 2 sextos. A letra B ficou 8 terços e o número misto, 2 inteiros e 2 terços. A letra C ficou 13 quartos, 3 inteiros e 1 quarto. Vou apagar aqui para a gente poder continuar. Aí na letra D, 13 quintos. E aí ficou 2 inteiros e 2 inteiros e 3 quintos. Na letra E, 8 terços, que são 3 inteiros e 2 quintos. Na letra F, 9 quartos, que são 2 inteiros e 1 quarto. Na letra G, 19 quartos, que são 4 inteiros e 3 quartos. Agora, aqui do outro lado, a letra H, 3 meios, né? Que ficou 1 inteiro e 1 meio, certo? Aí, nós temos também, na outra página, a número 2. Na número 2, estava pedindo para representar com desenho os mistos abaixo, né? Aí nós tínhamos lá o número misto da letra A, 1 inteiro e 3 quartos, e da letra B, 2 inteiros e 2 quintos. Então, nós vamos representar aqui 1, 2, 3, 4, 1 inteiro e 3 quartos. 1 inteiro e 3 quartos. 2 inteiros e 2 quintos, nós vamos fazer aqui 5, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 2 inteiros. 2, 3, 4. Todo pintado. Vocês, né? Façam aí com régua, bonitinho, no caderno de vocês, que é o espaço aqui. É mais complicado pra gente fazer o desenho. E 2 quintos, tá? Então, 2 inteiros e 2 quintos, ok? Então, vamos lá. E na próxima, número 3, associe cada número misto à representação correspondente. Então, nós tínhamos letra A, letra B e letra C. A correspondência ficou letra C, letra A e letra B, né? Letra C, 3, 2 oitavos, 3 inteiros e 2 oitavos. Letra A, 3 inteiros e 6 oitavos. E letra B, 3 inteiros e 4 oitavos. A última era para nós escrevermos por extenso, né? Então, a letra A, 2 inteiros e 1 terço. 2 inteiros e 1 terço. Letra B, 6 inteiros e 3 quintos. 6 inteiros e 3 quintos. Letra C, 3 inteiros e 2 sétimos.
2 sétimos. Letra D, 4 inteiros, 4 inteiros e 1 meio, e 1 meio. E letra E, 5 inteiros e 3 quartos, 5 inteiros e 3 quartos. Prontinho, agora nós vamos para as atividades de hoje no livro de vocês, tá certo? Na página 80, nós tínhamos aí algumas questões para vocês responderem, né? Então, a primeira questão da página 80 é a questão 2. Considerando o retângulo como um inteiro, represente as frações utilizando régua e lápis de cor. Então, 2/5, de que forma que vocês vão representar? Através de desenhos, tá? Então, se eu tenho 2/5, você ia fazer, poderia ser um retângulo ou uma outra forma, né? Dividido em 5 partes iguais, por isso que pediu para vocês utilizarem a régua, 1, 2, 3, 4, 5, porque não pode ficar tortinho assim, como o da prof tá ficando aqui no quadro, né? E você vai pintar 2 partes do total de 5, 2/5. Em quantas partes iguais você dividiu o retângulo? 1, 2, 3, 4, 5 partes iguais, né? Quantas partes do retângulo você pintou? Deixa eu baixar aqui, senão não vai dar. Você pintou 2 partes, né? 2 partes do retângulo nós pintamos, certo? Essa fração é maior ou é menor que um inteiro? Ela é menor que um inteiro, né? Porque para ser maior, teria que ter toda a parte pintada e ainda mais uma. Menor que um inteiro. Certo? Deixa eu só ver como que vocês estão enxergando aí. Isso. Escreva como se lê a fração 2/5. Vou escrever aqui, tá? 2/5. Escreva a letra B, 12/5. Então, seriam 12 partes, né? 12/5. Então, eu vou fazer, ó, 3 partes com 5. Então, ele faria 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Então, aqui eu tenho 12/5, tá? Então, 12 partes pintadas e aí dividido em 5 partes, tá bom? Em quantas partes iguais você dividiu cada retângulo? Nós dividimos, deixa eu colocar esse 12/5 aqui embaixo, que daí eu coloco as respostas ali na frente. 12/5. Nós dividimos em 5 partes, né? Quantas partes você pintou? Nós pintamos 12 partes. Essa fração é maior ou menor que um inteiro? É maior, né? Aqui eu tenho um inteiro, 2 inteiros. Então, é maior que um inteiro. Represente a fração 12/5 com um número misto. Então, eu tenho 2/5, 2 inteiros, mais 2/5, tá? Então, eu tenho 2 meios. Então, 2 inteiros e 2/5.
um número misto, porque eu tenho um número inteiro e mais um misto. Escreva como se lê a fração 12 quintos. 2 inteiros e 2 quintos, tá? 2 inteiros e 2 quintos. Certo? Continuando. Nós temos lá no livro de vocês agora a atividade de hoje, tá? Que é a proposta aí para vocês realizarem mais algumas atividades de fração, certo? Então, vamos lá. Na página 81 do livro de vocês, vamos acompanhar aí a primeira atividade. Vocês vão fazer agora sobre frações equivalentes, as atividades, tá? Frações equivalentes são aquelas frações que têm, elas equivalem, né? Elas têm a mesma quantidade, tá? Então, olha lá. Os 2 netos da vovó, Edith, foram passar a tarde na casa dela. Na hora do lanche, ela serviu uma torta de frango deliciosa. A vovó Edith é professora aposentada de matemática e fez uma brincadeira com os netos. Veja ao lado. Vou dar 1/6 da torta para minha neta Elis e 2/12 da torta para meu neto Eduardo. Quem você acha que recebeu o maior pedaço da torta? Essa questão ela é pessoal, mas nas próximas questões nós já vamos responder a isso, tá? Então, olha só. Vamos conferir a sua resposta. Cada figura a seguir representa a torta de frango da vovó Edith. Então, você vai pintar aqui na torta de frango 1/6, tá? Deixa eu marcar aqui, ó. 1/6 é uma parte do total de 6, certo? Então, pintou 1/6. E vai pintar 2/12 da segunda figura. O que nós podemos observar? Que pintou a mesma quantidade, né? O mesmo tamanho. Os dois receberam o mesmo tamanho do bolo. Então, eu digo que 1/6 e 2/12 são frações equivalentes, porque são do mesmo tamanho, né? Do mesmo valor, tá? Comparando as partes pintadas das figuras, o que você descobriu? Podemos dizer que essas frações são equivalentes? 2 ou mais frações que representam a mesma parte do todo são chamadas de frações equivalentes, tá? Então, vocês podem aqui, ó, grifar toda essa parte que está explicando aí o que é uma fração equivalente. Aqui, em cada caso, você vai pintar a parte do todo que representa a fração indicada. Então, aqui você vai pintar 6/12, 2/4 e 1/2. Depois, você vai observar essas 3 figuras pintadas e vai responder essas questões. As frações apresentadas são equivalentes? Explique. Tia, como que eu vou saber se ela é equivalente ou não? Quando uma fração é equivalente, ela representa a mesma parte. É a mesma coisa aqui, ó, da figura 1 e figura 2. 1/6 e 2/12. É uma fração equivalente, porque pintei o mesmo tamanho, tá? Escreva estas outras frações equivalentes às frações dadas, considerando o mesmo todo. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4/8, né? E aqui, quanto eu tenho? Você vai colocar. Então, elas são frações equivalentes, porque mesmo aqui tendo sido dividida em tamanhos menores, em pedaços menores, a parte pintada de azul corresponde ao mesmo tamanho, tá? Considerando as malhas formadas por 24 pontos como um todo, circule 4/6 e 3/4, certo? Então, você vai circular.
4/6 e 3/4 dos 24 pontos. Essas frações são equivalentes? Explica a sua resposta. Daniel e Luísa estão apostando corrida em uma pista de 1 km de comprimento. Que fração da pista os atletas terão percorrido quando chegarem ao ponto B, aqui o ponto B, e ao ponto K, aqui o ponto K é o final. Se eu sei que essa pista toda de A a K tem 1 quilômetro, quanto vai valer cada ponto desse aqui, ó? E aí você vai saber quanto ele percorreu, tá? De uma ponta até a outra ou até onde está sendo perguntado. Vamos continuar. Que ponto representa um meio da pista? A metade da pista está representada em qual ponto? Então, aqui, ó, se a metade, né, é o meio, qual letrinha que tá no meio? A mesma coisa aqui na letra B. Se dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, o ponto B está em qual posição? Ponto K está em qual posição? O meio está em qual posição? Você vai marcar aí. Até o momento, Daniel percorreu 3/5 da pista e Luísa percorreu 6/10 da pista. Em que ponto está cada um dos atletas? Então, se ele percorreu 3/5 e ela 6/10, onde eles estão nessa classificação? Aí você vai colocar aqui o Daniel e a Luísa, a letrinha onde eles estão. Escreva duas frações equivalentes à parte da pista representada pelo ponto I. Tá? Então, aqui no ponto I, quais são as duas frações que podem ser equivalentes para se representar? Considerando um pacote com 60 bombons, com um todo, represente-o por um retângulo. Complete o quadro pintando a representação da fração e escrevendo a quantidade de bombons correspondentes à fração dada. Então, aqui, 1/2. Você vai pintar 1/2 e vai dizer: 1/2 é qual fração de 60 bombons? 4/6 é qual fração de 60 bombons? 2/5 é qual fração de 60 bombons? 2/3 é qual fração de 60 bombons, tá? Aqui vem a explicação para você encontrar as frações equivalentes, tá? Então, para você encontrar fração equivalente, o que você tem que fazer? Tá? Então, nós temos aí 1/2 é igual a 2/4, que é igual a 3/6, que é igual a 4/8. Para encontrar frações equivalentes, basta multiplicar ou dividir o numerador e o denominador de uma das frações por um número qualquer. Então, por exemplo, aqui eu tenho 1/2 e tenho 2/4. Então, eu peguei aqui, ó, 1 vezes 2, 2. E aqui, ó, no denominador é a divisão, tá? No numerador a multiplicação, no denominador a divisão, tá? Então, 1 vezes 2, 2. 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, é uma fração equivalente. Aqui eu tenho 1/2 e 3/6. Então, eu vou fazer, ó, 1 vezes 3, 3. 6 dividido por 3, 2. Então, é uma fração equivalente. Então, você vai multiplicar e dividir por um número, né, qualquer aí dos números naturais, tá certo?
E aí, se a divisão der a resposta e a multiplicação der a resposta, ele é uma fração equivalente. A mesma coisa aqui no próximo, né? Fez 4 dividido por 2, 2. 4 vezes 2, 8. Então, deu certo. Continuando. Para cada sequência de figuras, pinte as figuras que estão na segunda e na terceira posição, de modo que em todas as sequências elas representem a mesma parte do todo. Em seguida, escreva as frações que representam as partes pintadas. Então, a sequência A, você tem aqui a primeira posição, a segunda e a terceira. Você tem que pintar na sequência, tá? Fazendo com que ela represente a mesma parte do todo e depois escrever a fração dela. Sequência B a mesma coisa, sequência C a mesma coisa, tá certo? Então, por exemplo, aqui na primeira questão, você pintaria este e este, né? Igual. E aí, você vai escrever aqui qual é a fração que representa aí essa parte que você pintou, tá certo? Gente, de matemática por hoje é isso, são as frações equivalentes. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar lá na sala de aula, né, para que nós possamos aí responder. Na próxima aula, nós realizaremos as correções dessas atividades, tá certo? Bons estudos para vocês, até a nossa próxima aula. Tchau!